Bom dia, estamos aqui com mais um Educa Brasil, o nosso encontro com a educação. Hoje nós vamos entrevistar o Coronel Carlos Roberto, ele é diretor do Colégio Militar. O Colégio Militar ficou em segundo agora na última avaliação do Enem. E nós queremos aqui do Educa Brasil conversar com ele. É uma escola dita pública, federal, né? Mas o que tem de diferente na escola militar, no Colégio Militar, para as escolas de ensino médio públicas do Paraná e do Brasil? Vamos tentar aqui, conversando com o Coronel, saber um pouquinho o que tem de diferente lá, para ter um sucesso do resultado da avaliação do Enem, né? Bom dia, Coronel. Bom dia, Ademar. Bom dia, telespectadores do Educa Brasil. Um prazer estar aqui e agradeço pela oportunidade. Nós que agradecemos. A intenção aqui é nós entendemos um pouco. Por que, na sua opinião, o Colégio Militar consegue um resultado assim? Bom, como é que funciona o Colégio Militar? Quantos alunos o Colégio Militar atende hoje? Como é que é? Vou dar um panorama assim primeiro. Certo. O Colégio Militar, Ademar, esse ano aqui em Curitiba, ele está completando 50 anos de criação. É um sistema que abrange todo o Brasil, de Manaus até Porto Alegre. Nós somos ao todo 12 colégios militares em todo o Brasil e ele está inserido no sistema de ensino do Exército. Eu acredito que, além da tradição, da qualidade do nosso corpo docente, também é importante a qualidade do corpo discente. Então nós temos alunos muito dedicados, as famílias nos procuram fruto da proposta pedagógica do colégio, que prima por educar os nossos jovens, nossas crianças e adolescentes dentro das tradições e dos valores do Exército Brasileiro. Então os nossos alunos usam uniforme, fazem a Ordem Unida, desfilam nas solenidades, no 7 de setembro, então toda essa conjuntura, todo esse contexto, eu acredito, contribui para o desempenho que os nossos alunos exibem nos mais variados concursos, entre eles o Enem. Quantos alunos hoje tem no ensino médio? Hoje no ensino médio nós estamos com cerca de 430 alunos. Nós temos no total 880 alunos. E daí deve ser fundamental também. Isso, nós começamos com agora o chamado sexto ano, a antiga quinta série. Então nós temos do sexto ao nono ano do ensino fundamental e de primeiro ao terceiro ano do ensino médio. E como é que você tem essa relação com os alunos? Você falou de hierarquia, né? Tem a questão do exército, é muito clara essa questão da autoridade, né? Mas, na verdade, isso já era assim antes, né? Uns anos atrás, em qualquer colégio, a figura do diretor era uma figura de uma autoridade indiscutível, né? Lá na relação sua com as famílias, por exemplo, que é uma relação bem difícil, eu diria, na relação do diretor de um colégio com as famílias, né? Como é que é essa relação? É uma relação, assim, tem esse, claro isso, ou é porque está fardado? Não, é bastante interessante. Existe, obviamente, as famílias que procuram o Colégio Militar já têm uma identificação com os valores e tradições do Exército. E o relacionamento, como em qualquer área do relacionamento interpessoal, ele tem que ser baseado em confiança, na confiança, no respeito e na discussão inteligente, procurando propiciar o que há de melhor para os nossos alunos. E a comunidade escolar no Colégio Militar de Curitiba, eu acredito que ela reflete, ela é um segmento da sociedade brasileira. Então, os problemas, as dificuldades, bem como as facilidades que nós temos, elas refletem a conjuntura atual. Mas no colégio, o que eu acredito que nos favorece muito é que nós temos sempre uma resposta muito positiva às chamadas de participação das famílias. A família participa? A família participa, talvez, como nós estamos dentro do sistema do ensino do Exército, que é regido por uma legislação específica, observando a Lei de Diretrizes e Bases, toda a legislação federal que rege a educação, mas nós temos uma legislação específica, nós temos um regulamento dos colégios militares e cada colégio militar tem também o seu regimento interno. Claramente definido. Claro, definido. Isto é colocado na agenda escolar. Nós fazemos logo no início do ano, numa aula que nós chamamos de aula inaugural,
quando recebemos, e ela é direcionada sobretudo para as famílias dos novos alunos, nós frisamos bastante que é fundamental que haja uma parceria e um comprometimento da família com a escola para que a gente tenha sucesso na nossa proposta. A visão de vocês a escola não pode fazer tudo, ela faz o que ela pode fazer. Sim. A família tem que fazer a sua parte. Sem dúvida. Nós, obviamente, fruto da vida moderna, eu estou agora, esse ano é o 3º ano que eu estou como diretor do colégio, nós percebemos que nos tempos de hoje já não é mais como na minha época de garoto, em que às vezes a gente voltava para casa, a mãe estava em casa, então a mulher moderna tem que trabalhar, e a gente sente algumas dificuldades porque às vezes as crianças, algumas até assumem responsabilidades para cuidar de um irmão mais novo, e isso tudo traz reflexo. Mas nós estamos convencidos e sempre discutimos com o nosso corpo docente, com os nossos monitores, os oficiais e sargentos que trabalham também com os alunos, que nós jamais seremos capazes de substituir a família. A participação da família na transmissão dos valores, no reforço e principalmente na confiança no trabalho que nós realizamos é imprescindível. Se não tiver, é imprescindível. Está morto, né? E quando você falou de proposta pedagógica, né, você falou da escola, o Colégio Militar tem aula de manhã, basicamente. Sim. E à tarde tem atividades, mas é opcional daí. Isso, a nossa grade curricular, ela é toda ministrada pela manhã em 5 horas letivas. Então nós temos, as aulas começam às 7h30 e vão até às 12h30. Às 12h30 até às 14 horas nós temos um intervalo de almoço. Como nós somos uma escola dentro de um quartel, e um quartel que dentro tem uma escola, nós também temos o que nós chamamos no Exército de horário do corpo. Então nós temos o sentinela, que nos dá uma segurança na entrada do colégio, nós temos o oficial de dia, então esse expediente já se inicia às 13h30. E o expediente escolar, o horário escolar de 7h30 às 12h30 e das 14 horas já iniciando a atividade, que nós chamamos de atividade extraclasse, no turno vespertino, que nós oferecemos e é opcional e gratuito, atividades desportivas, atividades artístico-culturais. Então nós temos desde da música na nossa banda marcial, mas também temos o piano, violino, flauta, clarineta, um sem número de instrumentos. Temos também a natação, a equitação, o basquete, o futebol. Oferecemos também clube de inglês, clube de francês, clube de espanhol. Então um sem número de atividades e, infelizmente, às vezes nós temos que limitamos a 2 atividades extraclasse que cada aluno pode realizar por bimestre. Certo, até para organizar. Justo. Então, e às vezes não temos capacidade, algumas modalidades às vezes são muito procuradas no esporte, por exemplo, o futebol feminino, com o sucesso da seleção feminina, a seleção brasileira de futebol feminina, houve uma procura e a gente mais velho, me dá gosto de ver as meninas jogando futebol, e às vezes eu brinco com meus filhos, porque meus 3 filhos foram alunos do colégio, e falo, tem menina jogando futebol melhor que você hoje. Então, mas as atividades na parte da tarde são opcionais, mas hoje nós estamos com quase 70% dos 880 alunos permanecendo no colégio até por volta de 16h30. Quase uma escola efetivamente para 100% dos alunos em tempo integral. Tá. E a seleção, como é que é, Coronel? Você, na verdade, tem bastante aluno filho de militar, Sim. Que tem uma certa prioridade, ou tem prioridade lá no colégio, né? Como é que é a seleção? Quer dizer, como é que funciona essa entrada lá? O ensino do colégio militar, ele tem que ter o cunho preparatório e assistencial. Então nós temos por missão estimular a vocação para a carreira das armas, não só para o Exército, mas também para a Marinha, para a Aeronáutica. Temos tido também muitos alunos nossos formandos, concludentes do ensino médio, se direcionando para a Polícia Militar, para o Corpo de Bombeiros. E então nós sempre, é um dos indicadores de desempenho que nós falamos na área de gestão, de que estamos atingindo as nossas metas. E como meta, o objetivo é preparar as pessoas para exercer a área militar. Justo, porque o investimento todo que é realizado nos colégios militares, ele é oriundo do orçamento do Exército.
Então, o Exército tem por missão, além de realizar esse ensino preparatório, buscando trazer para a carreira das armas os alunos vocacionados e estimular essas vocações, também nós temos a vertente assistencial, que procura amparar a família militar, que nos seus deslocamentos, que nós chamamos de transferências, às vezes tem a oportunidade, indo servir o militar numa cidade que disponha de colégio militar nas suas proximidades, muitas vezes não apenas no próprio município, mas na região metropolitana. Nós atendemos filhos de militares que servem em Ponta Grossa, que servem em Rio Negro. Nós temos então duas possibilidades do aluno ingressar no colégio militar. Uma é através deste ensino assistencial, que existe toda uma legislação clara e publicada amparando os dependentes de militares, e a outra é por concurso. E aí no concurso, tanto o filho de militar quanto os filhos de famílias de civis, de profissões liberais, de outras profissões, concorrem em condições de igualdade. Nós temos anualmente um concurso de admissão realizado em duas etapas. Nós temos uma prova de matemática e uma prova de língua portuguesa com redação, que é realizado no mês de outubro. São realizadas essas provas no mês de outubro e novembro, um intervalo de cerca de 15 dias a 3 semanas de uma para outra, com caráter eliminatório e classificatório. Nos últimos 3 anos, nós tivemos 50 vagas para o 6º ano, a antiga 5ª série, e uma média de 1.300 a 1.400 candidatos. Você teve 30 quase? Sim. Uma seleção de 30 para 1. É uma concorrência então, de cerca de 30 para cada vaga. Então, na verdade, para chegar lá tem que ser bom mesmo. Tem que ter hábito de estudo, tem que ter feito uma boa, tem que ser sem gente boa. Bom, nós estamos conversando com o Coronel Carlos Roberto, ele é diretor do Colégio Militar. Nós contamos até agora um pouco como funciona, como é que faz, mas a nossa intenção aqui é ver o seguinte: como é que funciona a direção, a gestão do Colégio Militar? Porque, na minha opinião, a gestão está diretamente relacionada ao resultado. A gestão no sentido de ter um diretor que se posiciona, no sentido de ter um diretor que é diretor, que manda, que é respeitado como tal. Então eu quero fazer aqui um comparativo, se a gente pode chamar assim, Coronel, em relação, por exemplo, à gestão. Como é que funciona? O senhor hoje lá é o diretor do colégio, mas tem pedagogos, tem, sim, né? Mas assim, existe toda a questão da hierarquia militar, que por princípio as pessoas já olham, pô, já está de fardo, já cria ajuda bastante, né? Mas assim, a gestão, como é que é escolhido o diretor lá do colégio, por exemplo? É por competência, é por... O diretor, os colégios militares são, como disse anteriormente, são organizações militares. Então, por exemplo, eu ainda pouco antes de vir aqui para o programa, eu estava acompanhando o acampamento dos soldados recrutas que incorporaram nesse ano. Então, a parte tipicamente militar do nosso colégio. Mas nós temos também, e por isso a função que eu exerço, ela é denominada de comandante e diretor de ensino. Então, eu tenho todas as responsabilidades pelo regulamento dos colégios militares e pela legislação toda de ensino do Exército, que qualquer diretor de escola tem. A nossa seleção para os colégios militares, ela é feita dentro dos mesmos parâmetros que todos os comandantes de organizações militares, outras como, por exemplo, o 20º Batalhão de Infantaria Blindado, o 5º Grupo de Artilharia de Campanha ali no Boqueirão, o 20 BIB ali no Bacaxeri, passam pelo mesmo critério. Nós somos colocados pelas turmas de formação na Academia Militar das Agulhas Negras, num universo de seleção. Você é avaliado, nós somos avaliados semestralmente ao longo de toda a carreira, e o comandante do Exército, assessorado pelo Departamento Geral do Pessoal, analisa o perfil mais adequado dos vários coronéis e tenentes-coronéis que estão na época de exercer o comando, para que sejam nomeados
para as várias unidades, dentre elas os colégios militares. Mas é cobrado lá pelo comando de sem resultados dúvida. e tal. Quer dizer... O sistema colégio militar do Brasil, como eu disse, são 12 colégios militares, ele é subordinado à diretoria de ensino preparatório assistencial, que é dirigida por um general de brigada. Este general de brigada, por sua vez, é subordinado ao departamento de ensino e pesquisa, que é chefiado por um general de exército. O diretor de ensino preparatório e assistencial atualmente é o general Farias, a DEPA, que é a sigla que nós sempre utilizamos para facilitar, ela fica no Rio de Janeiro, no Palácio Duque de Caxias, ali na Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio, e também o departamento de ensino e pesquisa é situado no mesmo local. Nós, inclusive, vamos estar recebendo, dia 5 de maio, a visita do chefe do Departamento de Ensino e Pesquisa. Já estava marcada, não foi em função do resultado do Enem. Em resumo, assim, lá no colégio, é você que manda lá, você que é o diretor. Mas tem um monte de gente que manda no senhor lá. Tem, e também... Tem que ter... e nós temos o que nós chamamos de cadeia de comando. Então, eu tenho, me assessorando diretamente, um subcomandante, um subdiretor de ensino, que é o chefe da divisão de ensino, que seria o coordenador, o grande coordenador pedagógico, mas ele também, dentro da sua estrutura da divisão de ensino, ele tem o chefe da supervisão escolar. Nós temos uma seção psicopedagógica, que faz basicamente o atendimento psicopedagógico a alunos e familiares, e também, às vezes, em algumas situações dentro da comunidade escolar, até algum atendimento em termos de psicologia institucional também com os nossos docentes, mas graças a Deus nós temos tido pouquíssimos problemas. E nós temos uma seção técnica de ensino que eu acredito que é um setor fundamental no acompanhamento de todo o trabalho realizado, inclusive em sala de aula. Os coordenadores de série, temos o conselho de classe, onde os alunos... Os professores lá são todos militares ou não? Não, nós temos... Não, só o comando aqui. Nós temos professores militares que são do quadro complementar de oficiais, que são graduados nas diversas áreas do conhecimento e fazem o concurso para a Escola de Administração do Exército. Passam um ano, eles já são graduados nas suas áreas, passam um ano em Salvador, e depois, pela classificação durante o curso, eles escolhem as escolas onde querem servir. Mas tem professores civis, né? Temos, esses são militares. Entre os docentes, nós temos também os servidores civis, que são funcionários públicos federais. Inclusive, esse ano agora, está se encerrando na sexta-feira, o colégio vai estar realizando o concurso para 2 vagas de funcionários civis. Uma para professor de inglês e outra para o professor de desenho. Nós estamos elaborando agora, a prova é dia 27 de abril. E nós temos também os oficiais técnicos temporários. Então, nós temos anualmente seleções realizadas sob a supervisão da 5ª Região Militar, em que nós podemos selecionar professores de educação física, de todas as matérias, e que podem permanecer no Exército por até 7 anos. Daí seria quase um contrato temporário. Justo. O nosso quadro é bastante heterogêneo. Nós temos também, fruto de um convênio com a Secretaria Estadual de Educação, um número de 6 professores do Estado que também trabalham no regime de 20 horas semanais como professores do colégio. É muito salutar esse intercâmbio. Essa mistura de... Sim. Nós estamos conversando com o coronel Carlos Roberto, ele é diretor do Colégio Militar. Temos que saber um pouquinho como funciona o Colégio Militar, mas mais, por que consegue segundo lugar no Enem? Nós vamos falar com ele daqui a pouquinho sobre isso. Você pode acessar o nosso site para escutar os programas, esse programa, durante a semana. Nós temos o áudio dele lá no site www.institutoeducabrasil.com.br. Eu quero também falar para você, nós temos um convênio, uma parceria com a TVA. E o nosso programa vai ao ar toda semana, durante a semana, na TVA. E você que ainda não tem uma TV a cabo, que quer saber mais, quer saber das promoções da TVA, pode acessar o tva.com.br. ou ligar para a TVA, 3074-8383. Coronel, mas fazendo um paralelo aqui, em relação àquilo que nós temos hoje de educação, né? Você pega o resultado do Enem, é triste de ver, né? Você tem as escolas federais, né, em primeiro e segundo lugar, aqui no Paraná, por exemplo, você tem a maioria das escolas particulares, né? E depois, na linha de baixo, todas as escolas estaduais, né?
as públicas de ensino médio, né? É triste ver, porque na verdade a gente acaba tendo, no caso do colégio militar, você tem uma questão social, alguns alunos, né, que entram lá e que são carentes e tal, mas a escola básica nossa é muito ruim para as pessoas mais necessitadas. A escola da periferia estadual, o resultado é muito ruim, né? Do que o senhor acredita isso? É a gestão, a direção, é a proposta pedagógica, é um todo? Mas tem que começar por onde? Sim, como você disse, Ademar, eu concordo contigo, é uma conjunção de fatores, é um contexto todo que já começa com as dificuldades socioeconômicas da família, que vão refletir, às vezes, na dificuldade da família poder dar um apoio, tirando dúvidas, auxiliando nas tarefas de casa. Há necessidade, às vezes, nós às vezes vemos, mesmo no colégio militar, alguns alunos nossos, por determinadas ocasiões, não podem vir no turno da tarde por dificuldade financeira, de transporte. Então, é claro que essas injunções, essas dificuldades nos afetam muito menos do que em outras escolas que estão, às vezes, vivendo esse problema mais intensamente. Eu também acredito que a possibilidade de termos uma proposta pedagógica bem definida, tradicional, padronizada em todos os colégios militares. Então, o nosso aluno aqui de Curitiba, quando o pai ou a mãe, porque também temos oficiais do corpo feminino, do segmento feminino, e sargentos também do corpo masculino, então oficiais e sargentos e as oficiais do corpo feminino são transferidas. O nosso aluno de Curitiba, ele entra no Colégio Militar de Manaus e ele pode assistir no dia que ele chega a mesma proposta, a mesma aula, mesmo material, mesma aula com o mesmo material, mesmos livros didáticos, mesmos objetivos específicos, e isso tudo é padronizado pela Diretoria de Ensino Preparatório e Assistencial. E eu acredito que também o relacionamento, sempre buscando uma gestão participativa, que se fala muito e não pode ser de outra maneira, porque pela participação a gente gera compromisso. Mas geração participativa não é democracia. Não, ela se baseia na democracia, mas as decisões não são fruto de eleições, né? Então, eu acredito que cada qual, em sua função, tem a obrigação de assumir a sua responsabilidade e tomar as suas decisões dentro dos vários níveis. Nós buscamos, então, como eu estava falando sobre os meus assessores, nós sentamos, discutimos, temos pedagogos, temos psicólogas, e discutimos e ouvimos e discutimos buscando chegar à melhor solução. Mas o ônus da decisão, seja uma decisão feliz que resulte naquele resultado ou supere a expectativa, seja uma decisão que venha encontrar mais dificuldades à frente, em última instância, do diretor. Ou sua, no caso, do Colégio de Curitiba. Sem dúvida. E a gente tem que estar preparado e não pode abrir mão dessa responsabilidade. Eu acho que é fundamental, sem confundirmos autoridade com autoritarismo. Então, daí são outras coisas. Mas na sua opinião, essa questão da eleição, por exemplo, que tem nas escolas estaduais e municipais aí do Paraná inteiro, como é que o senhor vê essas coisas? Olha, Ademar, eu acredito que a eleição ela vai sempre depender muito do voto consciente. Então, essas maneiras, esses procedimentos, eles dependem muito daquele público que vai eleger, de modo que ele não se mova por promessas vazias. Eu acho que às vezes é meio difícil, para mim, por exemplo, como eu sou nomeado e tenho uma posição bastante clara e definida, presto contas dos meus atos, sim, à comunidade escolar, porque temos as nossas reuniões de responsáveis e mestres, em que eu sempre participo e abro a reunião e permaneço respondendo e sanando dúvidas e discutindo, às vezes, alguns assuntos que possamos dar algumas ideias mais breves, mas eu sinto muita segurança pelo fato
de estar nomeado e de ter o aval dos meus chefes. O respaldo O respaldo. E, obviamente, você tem que exercer a sua função com aumenta muito a responsabilidade. Sim, com sensatez, com equilíbrio, ouvindo todos os segmentos envolvidos, mas eu não tenho nenhuma preocupação nas decisões que tomo, assessorados pelos meus assessores mais próximos, e algumas vezes nós fazemos consultas, sim. Agora, recentemente, fizemos uma consulta às famílias de qual o melhor horário para a reunião de responsáveis e mestres. Marcamos as datas. Já no ano passado nós temos um plano geral de ensino que marca todas as atividades ao longo do ano seguinte, que é aprovado até o final de novembro do ano anterior. Mas temos a flexibilidade de ajustar alguns horários. E fizemos a consulta. Mas não cancela a reunião tem. Só fizemos a consulta para ver qual o horário que as famílias preferem, ou a parte da tarde ou a parte da noite. Então, em determinadas situações, sem dúvida, em determinadas situações a gente pode, inclusive, fazemos pesquisas de opinião, mesmo porque estamos buscando a excelência na gestão e temos que ter a participação da comunidade escolar, não resta dúvida. Muito bem. Ele acabou não me respondendo o negócio da eleição, mas depois nós vamos conversar. Eu queria conversar com você o seguinte: nós, do Instituto Educa Brasil, vamos promover no dia 17 e no dia 31 de maio o primeiro encontro Educa Brasil de pais. Na verdade, não é relacionado a nenhuma escola, mas no dia 17 vai ser na Escola Tancredo Neves, na SIC, e no dia 31 na Escola Lúcia Bastos. São escolas estaduais e municipais. Nós queremos trazer os pais e levar os especialistas para falar com eles. Especialistas em educação, especialistas em disciplina, em relacionamento, né, para que aproximar a academia, né, a faculdade, o estudo, a pesquisa das pessoas que precisam, né, como eu acho que isso é importante. Fundamental. Né? E também eu quero fazer hoje, dar para você também a dica de proteção à natureza. Né? Você sabia que dá para cozinhar tudo em panela de pressão? Feijão, arroz, macarrão, carne, peixe, por exemplo. É muito mais rápido e economiza até 70% do gás. Pense nisso na hora de fazer a sua refeição. Aqui nós estamos tentando fazer diz que vai esquentar o mundo, e nós estamos dando umas dicas aí. Vou transmitir para minha esposa. Bom, comandante, eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações. Nosso tempo já estourou, falando, mas gostaria que o senhor agradecesse a sua presença e, por favor. Olha, Ademar, eu agradeço penhoradamente essa oportunidade. Para nós é muito importante participarmos e termos essas oportunidades de expor o nosso trabalho, deixar de público o elogio ao teu programa, à temática, e isso sempre nos dá referências. É fundamental que a educação esteja sempre sendo discutida, e nós estamos sempre à disposição. Honramos-nos muito de sermos uma escola que educa seus jovens de acordo com os valores e tradições do Exército Brasileiro, e os nossos resultados, sem sombra de dúvidas, são fruto de um trabalho em equipe, onde há confiança, onde há respeito, onde há discussão, mas no qual não se foge à responsabilidade, seja em que nível for. Eu acho que isso é fundamental, seja da parte da escola, seja por parte da família. Muito bem, mas acho que ficou bem claro aqui que escola precisa ter diretor. E a gente vem falando sobre isso há muito tempo. E acho que as nossas escolas públicas estão precisando, não estou criticando o diretor que está se matando de trabalhar, mas ele tem que ser muito mais diretor e muito menos contínuo do Estado. Tem que ser muito mais diretor e muito menos o amigo da equipe de trabalho. Ser diretor, às vezes, dói. Eu acho que ficou claro aqui que tem que respeitar, tem que obedecer, tem que, principalmente, prestar contas e ter responsabilidade pelo que faz. Então, eu acho que o caminho é esse. Muito obrigado pela audiência e até domingo que vem com mais o Educa Brasil, o nosso encontro com a educação. Até lá.